Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Meu Deus do céu. O que nós vamos ouvir aqui hoje vai mudar a história da sua vida, se você colocar em prática. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 2. Pergunte para a pessoa que está do seu lado se ela confia em Jesus. Não, mas pergunte olhando nos olhos. Que daqui a pouco eu vou pedir para você fazer essa mesma pergunta. Aí eu quero que você veja os olhos dela agora e veja os olhos dela daqui a pouco com a mesma pergunta. Não vou mudar a pergunta não. Você viu os olhos dela aí? Ela diz que confia em Jesus? Porque eu vou te mostrar na Bíblia, hoje, agora, que se a pessoa realmente confia em Jesus, tudo na vida dela dá certo. Aí alguém vai dizer, opa, peraí. Então quando tudo não está dando certo, é porque tem alguma coisa em mim que precisa mudar. Será que eu estou confiando 100%? Ou será que existe assim um pouquinho de incredulidade? Porque é a incredulidade que faz com que as coisas não estejam bem na nossa vida. Quando Jesus estava andando sobre as águas do mar da Galileia, o mar estava agitado. Pedro olhou para Jesus e disse, é um fantasma. Jesus falou, não, sou eu. Não é um fantasma, sou eu. E aí Pedro disse assim para Jesus, se és tu, Senhor, então manda-me ir ter contigo. Olha Pedro falando, se é o Senhor, manda com que eu também vá andando sobre as águas. Olha lá, Mateus 14, 28. Mateus capítulo 14, 28. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Até onde está. E olha o que aconteceu no versículo 29. O que Jesus disse para ele? Fala para mim aí, a palavrinha que Jesus disse. Venha! Perceba que Jesus deu uma ordem. Jesus mandou ele fazer algo. Jesus disse para ele o que ele tinha que fazer. Simplesmente ir. Gente, presta atenção que isso aqui é muito forte. Jesus disse que era simplesmente para ele ir. Jesus falou como? Jesus falou de mecanismos. Jesus falou de impossibilidades. Jesus disse que a água ia congelar. Jesus disse que era para ele usar uma prancha. Jesus simplesmente disse, venha. Jesus deu uma ordem. Ah, confiar, nós estamos falando de confiança, não é isso? Não foi que a gente perguntou agora há pouco? Você perguntou para a pessoa do lado se ela o quê mesmo? Confia em Jesus, não é isso? Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a quem? A Jesus. Então quer dizer que Pedro começa a andar sobre as águas. Mas olha o que aconteceu. Versículo 30. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Então, peraí. Pedro aparentemente confiava em Jesus? Aparentemente confiava ou não confiava?
Só que perceba que existia dentro de Pedro também um tanto de dúvida, de incredulidade. Se você quiser ver os milagres de Deus em sua vida, não pode ter dúvida. Se Jesus disser para você algo e você confia nele, faça o que ele está dizendo. Siga a orientação dele. Não questione, não duvide. O grande problema nosso hoje é esse. Deus fala através da palavra e a gente questiona. A gente, mas eu não penso assim. Se eu estou dizendo que não penso assim, significa que eu não tenho a plena confiança em Jesus que eu dizia ter. Não tenho. Quem confia se lança. Quem confia não tem ressalvas. Quando a pessoa realmente confia em Jesus, o que ela vai fazer? Ela vai se lançar. Se Jesus disser é assim, é assim. Se ele disser não é assim, não é assim. Então eu quero falar para você aqui hoje, aprender junto com você, o segredo para você ter todas as áreas da sua vida abençoada. E esse segredo vai girar em torno da confiança que você tem em Jesus. Vamos lá em João capítulo 2. Você vai ficar surpreso com a mensagem dessa noite. Bispo Paulo, nós vamos falar do casamento de Caná da Galileia de novo. Esse homem já casou umas 500 mil vezes que eu já li essa mensagem, já ouvi. Espera aí. Olha a revelação que Deus está trazendo aqui nessa noite. Preste atenção. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para o quê, pessoal? Para a celebração. Então, aparentemente algo normal. Alguém ia casar, convidou os conhecidos, os familiares, os vizinhos, para a festa do casamento. Alguma coisa demais aqui? O que você acha? Até agora não. Até agora não. Continua comigo, versículo 3. Durante a festa, o que aconteceu durante a festa? O vinho acabou. O vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, a mãe de Jesus foi falar com ele, eles não têm mais vinho. Então o vinho acabou. Peraí. A festa era da mãe de Jesus? A festa de casamento era de algum filho dela? Era? Também não. Era de terceiros. Quando o vinho acabou, ela tomou as dores dos terceiros que não fizeram nada e foi falar com quem? Com Jesus. E olha a resposta que Jesus deu para ela. Mulher, isso não me diz o quê? Respeito. Respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Olha o que Jesus falou para ela. Vem cá. Preste atenção. O que eu tenho a ver com isso? O que você, a senhora, o que a senhora tem a ver com isso? Se acabou o vinho da festa deles, se alguém tinha que vir falar comigo, era quem? É os donos da festa.
É quem tem o problema que tem que me procurar. Não é ficar mandando recado por terceiros. Então ouça e observe nessa mensagem que Deus deixa claro que se eu tenho um problema, então eu tenho que buscar o socorro nele. Não é pedir, ô fulano, você ora lá por mim hoje, viu? Ora lá. Qualquer dia desse eu vou na igreja também, tá bom? Mas ora por mim, estou precisando. Hã? Reza para nós. Irmão, quem está precisando sou eu. Então quem tem que ir falar com Jesus? Sou eu. Foi isso que Jesus quis dizer ali naquele momento. Mulher, isso não me diz respeito. Ninguém, nenhum dos interessados veio o quê? Falar comigo. Então eles que continuem como estão. Tem gente que fala, se Deus existisse, o mundo não estava desse jeito. Não, Deus existe e o mundo só está desse jeito porque as pessoas não querem ir falar com Ele. As pessoas querem tentar resolver do seu jeito. E quando não conseguem, acham que Deus tem obrigação de resolver alguma coisa, de fazer, obrigação. Deus não tem obrigação nenhuma. Deus não deve nada para ninguém. Jesus estava ali na festa, estava lá na dele, tranquilo. E os interessados não foram falar nada. Mas é agora que chega a parte melhor mesmo. A pessoa do seu lado aí disse que confiava em Jesus? Você confia em Jesus? A senhora confia em Jesus? Você que está me ouvindo aí, confia em Jesus? Confia? Certeza? Absoluta? Olha. Então Jesus disse para a mulher, para Maria: ô mulher, isso não me diz respeito. Maria entendeu que quem tinha que ir falar com Jesus eram os donos da festa. Versículo 5. Maria vai até eles, olha lá. Sua mãe, porém, disse aos empregados. Então Maria sai de perto de Jesus, vai até os responsáveis pela festa. E o que Maria diz para os empregados, para as pessoas responsáveis pela festa? O que ela diz para ele? Fala alto para mim. Mais uma vez. Façam tudo o que ele mandar. O segredo para você ter a sua vida abençoada está aí, ó. Está nisso aí, ó. Nessa frase. Esse aí é o segredo para tudo dar certo na sua vida. Façam tudo o que o Senhor Jesus te disser, te mandar. Esse é o segredo. Só que as pessoas querem fazer? Não. Não querem fazer. Aí eu concordo com isso, mas não concordo com aquilo. Resumindo, você não está fazendo tudo o que o Senhor manda. Ah, mas se eu fizer só uma parte? Só uma parte, as coisas vão ser também pelas partes. Pedro andou sobre as águas? Andou ou não andou? O caminho todo? Hã? Ele andou o quê? Só uma parte. Porque ele só fez uma parte do que Jesus mandou. Quando você só faz uma parte, você também só recebe uma parte. Por isso que as pessoas às vezes na igreja recebem uma bênção aqui, mas não recebe ali, ali, ali. Por isso que às vezes a pessoa dá um passo e não dá outro. Elas não fazem tudo que o Senhor manda. Agora preste atenção. Maria disse: eu estou chegando no ponto chave ainda, que eu vou colocar em xeque a confiança que você diz que tem em Jesus. Aí você vai fazer uma autoanálise. E você pode sair daqui hoje uma criatura totalmente diferente.
se você reconhecer que realmente a confiança não existia como você pensava. Então Maria disse para aqueles homens: façam tudo o que ele o quê? Mandar. O que tinha acontecido na festa mesmo? Acabado o vinho, não é isso? Maravilha. Vamos continuar no versículo 6. Havia ali perto, o que havia ali perto? 6 potes de pedra. Usados aonde? Na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Quantos potes que tinham? E eles eram usados para quê? Ah, é maravilhoso essa parte aqui. Agora é que você vai gostar. O que é purificação? Limpeza. Israel é mais ou menos como o sertão nordestino. A terra, a poeira, é mais ou menos como o sertão nordestino. E naquela época o povo andava muito a pé. Não tinha água como você tem aqui, toda hora tem uma torneira. Então sempre que alguém chegava na casa de outrem, ou numa festa, a primeira coisa que tinha que se fazer é lavar as mãos e os pés. E por que tinham 6 potes grandes ali? Porque as próprias pessoas convidadas para a festa chegavam, enfiavam as mãos e o antebraço no pote. Oh, que beleza, calma. Você disse que confiava em Jesus. Tem gente aí que já entendeu a caminhada todinha. Enfiavam as mãos até o antebraço e esfregava. Já viu quando você passa uma mão assim entre os dedos, assim, ó? E tira aquele lodo que está ali? E aí vinha o outro atrás e lavava. E aí alguém pegava um pouquinho num canequinho, alguma coisa também, depois que lavou as mãos, jogava nos pés. E assim aquela água foi ficando como? Já pensou se tivesse uns 100 convidados naquele casamento ali? Verdinha já? Quem entendeu até agora? Covid? Já pensou se fosse hoje? Não. Eu quero que... Pensa se fosse hoje. Não tem que lavar a mão? Todo mundo chegando e... Não, olha aqui, ó. O que a mãe de Jesus disse para o pessoal lá? Pergunta para a pessoa do lado: você está disposto a fazer tudo que Jesus mandar? Tem gente que já parou para pensar agora, falou: pera aí, deixa eu ver se eu estou disposto mesmo. É esse o motivo que a nossa vida não é tão abençoada como nós gostaríamos que fosse. A gente não quer fazer o que ele manda. Então tá bom. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Ou seja, na medida que o povo lavava as mãos e tirava um pouquinho para lavar os pés, aquela água foi diminuindo. Mas tinha lá um meio vaso de barra ainda de água em cada pote, né? Aquela água até marrom, verde. Com dedo? Deus me livre. Versículo 7. Ao 7. Jesus disse aos empregados:
Encham os potes com água. Ou seja, pega a água aí e completa os 6 potes aí, ó. Se um tiver faltando 20 litros, coloca 20 litros. Se o outro tiver faltando 10 litros, coloca 10 litros. Enche eles. Mistura aí. Ok? Quando os potes estavam cheios, versículo 8, disse. O que Jesus disse? Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. O que o mestre de cerimônias fazia? Ele era aquele que experimentava tudo que ia servir. Tipo o copeiro do reino. Tudo que ia servir para comer e tudo que ia servir para beber, ele fazia o quê? Experimentava para ver se estava bom, se era coisa de primeira. Posso te fazer uma pergunta? Você beberia um pouquinho daquela água? É fácil falar isso aí agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar 6 potes de pedra ali na porta. Todo mundo que chegar para o culto vai lavar as mãos. Depois eu vou ler essa mensagem aqui, porque foi Jesus que falou aqui. Não, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler o texto. Mas a Bíblia não é Jesus falando? A Bíblia não é Deus falando? Ou é ou não é? A Bíblia é Deus falando ou não é? Irmãos, vamos ser sinceros. Depois de ter visto todo mundo lavando as mãos ali, os braços, um chegando do trabalho. Gente, sabe o que eu quero aprender com vocês aqui hoje? Que a gente falar que confia em Deus é fácil. Mostrar que confia é que é difícil. E é quando nós mostramos que confiamos que os milagres acontecem na nossa vida. Jesus ali queria ensinar algo para aquele povo. Porque o judeu, ele tinha consigo um preconceito muito grande em relação à questão da purificação. Tinha que estar lavada as mãos, os pés. Não podia comer com a mão suja. E ali Jesus vai mostrar para nós que aquilo que eles tanto tinham pavor, poderia ser transformado numa coisa boa. Então Jesus manda tirar daquela água. Volta lá comigo. Ele está mostrando ali sobre como que os judeus eram contra, né? Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções, fizeram do jeito que Jesus mandou. Versículo 9. O mestre de cerimônias provou a água transformada em quê? Em vinho. Sem conhecer, olha o que a Bíblia faz questão de dizer. Sem conhecer a sua procedência. Por que a Bíblia faz questão de dizer que o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer a sua procedência? Por quê? Porque se ele soubesse, com certeza, ele ia recusar. Ele não ia provar. Ele não ia beber. Mas aí a Bíblia diz assim, olha lá. Embora
Os empregados, obviamente, o quê? Imagina um empregado tirou lá do pote de água suja, que todo mundo lavou as mãos, beleza. Eu imagino que a cor da água, que o homem lá, o mestre de sala, achou que era a cor do vinho, né? Era a cor da sujeira que tinha ficado na água. E aí, na hora que... Imagina o empregado entregando para ele. E aí o sujeito pega aí e prova. Nesta prova, vamos ver lá. A irmã perguntou, nessa prova o vinho já estava transformado ou não? Olha lá. Na hora que ele provou, o que ele fez? Lá na última linha que está escrito. Então chamou o quê? O noivo. Aí veio aquele suspense, né? Porque imagina um empregado ali. E se o mestre sala fala para o noivo, isso aqui é água suja. Isso aqui não é vinho nunca. Quem é que seria castigado? Os empregados. Mas os empregados estavam fazendo exatamente o que Jesus mandou. O segredo está aí. Quando você faz o que Jesus manda, você transfere toda a responsabilidade para quem? Para Ele. Mas quando você faz do jeito que você acha, do jeito que você quer, do jeito que você pensa, a responsabilidade é de quem? É sua. Só sua. As consequências são suas. Tem gente que quer culpar a Deus, culpar a Jesus, da vida dela não ir para frente, das coisas não dar certo, mas ela não faz do jeito que Deus manda. Ela não faz do jeito que Jesus fala. Eu gosto muito desse versículo aqui, ó. Marcos 16, 16. Jesus disse assim, ó. Quem crer e for batizado, será salvo. Olha lá. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem se recusar a crer, será o quê? Condenado. Jesus já disse. Ó, para você ser salvo, você tem que crer e ser o quê? Batizado. Mas se você se recusar a crer, o que significa isso? Tem gente que se recusa a crer. Tem gente que fica empurrando, não, é porque eu vou fazer desse jeito, Tudo bem. Você não está fazendo do jeito que Jesus mandou. Como é que você quer chegar à salvação se você não está fazendo do jeito que Ele disse? Do jeito que Ele mandou. Maria deixou claro para os empregados, façam tudo o que Ele mandar. Não altera nada. Faz exatamente do jeito que Ele disser. Porque aí tudo vai dar certo. Então, volta lá no João. Como é que está lá no João? O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. Chama o noivo, dono da festa. Aí ele disse assim para o noivo, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Ele falando para o dono da festa, ó. Normalmente o dono da festa primeiro coloca o melhor vinho. E depois, quando todos já beberam bastante, já está bêbado, já não sabe nem o rumo de casa mais, serve o vinho de menor qualidade, porque aí ninguém vai ver diferença nenhuma. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Então o mestre Sala disse, olha, toda festa que eu vou, vem primeiro o bom vinho, e depois que todo mundo está bêbado,
vem o inferior, porque ninguém percebe mais. Mas você fez diferente. Já vou ouvir a senhora. Aonde eu for, toda festa que eu for, eu vou falar do que aconteceu aqui. Que o primeiro vinho que você serviu era maravilhoso. Mas no final da festa, quando era para vir um vinho inferior, porque ninguém ia perceber, você mandou um vinho muito melhor. Parabéns! Parabéns! E mal sabia ele que o que ele tinha acabado de beber era o quê? Era o quê? Quando Deus coloca a mão, quando Jesus coloca a mão, aquilo que era para ser uma vergonha, se transforma em motivo de honra na vida de uma pessoa. É só a pessoa fazer do jeito que Jesus mandar. Aquela situação na vida daquele homem poderia ter sido a vergonha dele para o resto da vida. Ele morava num povoado, não falou lá povoado de Caná? Quem aqui você já foi numa festa e a comida não estava boa e depois você falou da comida? Tá vendo como é que o povo todo mundo se esconde aqui, ó? Quem já foi numa festa, a comida não estava boa, depois você falou da comida? Até quando está boa ainda fala? Então presta atenção aqui. E se falta a comida? Quem já foi numa festa que a comida era pouca e botaram só um negocinho desse tamanhozinho assim no seu prato assim? Aí depois você fala, nossa, fulano deve estar na miséria, viu? Porque já que não podia fazer a festa, por que fez? Aí que não tinha nem coisa para comer direito. Imagina num povoado. Ele morava num povoado. Provavelmente 600 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, não sei na época. Imagina aonde ele chegasse. Entrou na sinagoga lá, ó, judaica lá, ó, para ouvir a palavra. Na que entrou, ao bochicho, olha lá. Chegou o fulano ali, olha lá. Aquele que deu a festa e no meio da festa acabou o vinho. E ele, a vergonha, né? Ele ia nem saber por quê. Aonde ele chegasse, ele ia carregar a vergonha. Então não era só uma situação daquele momento, era uma situação de vida. Quando Jesus transformou aquela água suja em vinho, Jesus não apenas resolveu o problema daquela festa, Jesus tirou a vergonha da vida daquele homem, da família daquele homem. Quando eu me proponho a fazer o que Jesus manda, eu estou permitindo Ele tirar a vergonha da minha vida. Eu estou permitindo Ele mudar a minha história. Mas enquanto eu continuo tentando do meu jeito, com a força do meu braço, com a minha desobediência, eu continuo sofrendo. Mas eu estou na igreja, e daí? Mas eu leio a Bíblia, e daí? O que conta é se eu faço o que ele diz ou se eu não faço. É isso que vai mudar a minha história. Se eu sigo a direção que ele manda ou não. Maria deixou claro para aquele povo, façam tudo o que ele mandar. Será que você tem feito tudo o que Jesus tem mandado? Será que realmente você confia nele? Ou será que você sempre quer argumentar alguma coisinha? Será que você sempre quer colocar alguma coisa em discussão? Mas isso aqui é porque isso aqui eu penso assim. Ou eu faço o que ele manda, o que ele diz, ou não faço. É uma escolha minha. É uma decisão minha. Então, ele falou para o noivo lá, você guardou o melhor vinho até agora. Versículo de número 11.
o 11. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Olha que interessante. O primeiro milagre que Jesus fez na sua caminhada foi um milagre que aconteceu com a seguinte instrução: façam tudo o que ele mandar. O ministério de Jesus nessa terra começou com essa frase: façam tudo o que ele mandar. Se eu guardar isso no meu coração, eu vou ter uma vida diferente a partir dessa noite. Se eu já não viver mais pelo que eu acho, mas sim pelo que ele diz, eu vou ter uma vida diferente a partir de agora. É tirar essa desobediência de mim, essa incredulidade, essa dúvida. Ah, mandou beber água suja, tá bom, foi ele que mandou? Eu vou beber água suja então. Se ele está mandando beber é porque alguma coisa boa vai sair dali. Quando eu confio em Jesus, eu me lanço, eu sigo, eu faço, e o resultado vem. Agora, quando eu não faço o que Deus manda, lembra de Moisés? Moisés era um homem abençoado por Deus, o que você acha? Era ou não era? Foi escolhido para liderar uma nação inteira, não foi? Deus deu a ele autoridade e poder para fazer milagres, sinais, prodígios, correto? Lembra das pragas do Egito? Então você concorda comigo que Moisés era um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus? Concorda comigo? Mas Moisés não entrou na terra prometida. Sabe por que ele não entrou? Porque ele deixou de fazer o que Deus mandou. Se você quer ter uma vida feliz e abençoada, o segredo é esse: faça o que Deus manda. O povo estava com sede. Moisés foi falar com quem? Com Deus. O que Deus disse para ele? Você vai até aquela rocha e você vai dizer, falar para a rocha: saia água, porque o Senhor mandou sair água. Olha como que Deus mandou ele fazer. Deus mandou ele ir lá e o quê? Falar. O que Moisés faz? Moisés faz o que Deus mandou? Não. Moisés pega o cajado dele e bate na pedra. Pá! E bate de novo. Pá! Saiu água da pedra? Saiu ou não saiu? Tem gente que fala: saiu aí, Bispo Paulo, Deus estava aprovando. Não, só saiu para o povo não morrer de sede. Deus teve compaixão do povo. Saiu água da pedra para o povo não morrer de sede. Mas para Moisés Deus disse: porque você não fez do jeito que eu mandei, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas você não vai entrar, porque você me desonrou na frente do povo. Você me desonrou. Eu disse como que era para fazer. Por que você não simplesmente obedeceu? Está mostrando aqui, Números 20, versículo 11. Olha lá, bota quando Deus fala para ele falar. É no 10, não é não? Coloca no 9. Vamos pegar o contexto. Isso, olha lá. Você e Arão, Deus falando com Moisés. Números 28. Peguem a vara e reúnam o povo. Enquanto eles observam, falem
aquela rocha ali, e dela jorrará o quê? Água. O que Deus mandou Moisés fazer? Falar com a pedra. Essa era a ordem. Vocês tirarão a água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Versículo 9. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Juntou o povo na frente da rocha, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, o cajado dele, e o quê? E em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente à rocha. Ouçam seus rebeldes! Ah, Moisés. Não, presta atenção. Moisés acabou de chamar o povo de quê? Moisés gritou com o povo como? Ouçam quem? O que é um rebelde? Uma pessoa que faz o que quer. O rebelde é aquele que não faz o que é mandado. Então Moisés acabou de gritar com o povo: ouçam seus rebeldes! Gritou Moisés: será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Versículo 11. Então Moisés levantou a mão e fez o quê? Bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Ele acabou de chamar o povo de rebelde e logo em seguida ele foi o quê? Rebelde. Ele não fez o que Deus mandou. E aí qual que foi o final? Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Não, eles não vão entrar. Não vão entrar. Acabou. Não fez o que eu mandei. Acabou. E depois Moisés vai se ajoelhar. Moisés vai pedir misericórdia. E Deus vai mandar ele calar a boca. Coloca para mim esse pedacinho. Deus fala para ele: cale-se. Eu já disse que não e não. E você sabia que às vezes, ou na maioria das vezes, Deus tem dito muito não para nós? Porque quando Ele manda a gente fazer de um jeito, a gente não faz. A gente é rebelde. Aí na hora que a gente vai: ah, Senhor, mas eu estou precisando tanto dessa bênção. Ele olha e fala: não. Mas Senhor, tem misericórdia. Não. Não. Eu já disse que não. Deus disse que não para Moisés. Maria ensinou: façam tudo o que ele disser, mandar. Tudo que vem dele. Deuteronômio 3:23. Para finalizar aqui, ó, tem que mostrar na Bíblia. Não adianta só eu falar para você. Eu não quero que você acredite nas minhas palavras. Eu quero que você acredite na palavra de Deus. Olha lá, Deuteronômio 3:23. Também, naquela ocasião, a Moisés falando: fiz o quê? Supliquei ao Senhor. O que ele suplicou ao Senhor? Ó Senhor soberano, Tu apenas começastes a mostrar a esse teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Você percebe aqui a oração de Moisés? O que você sente na oração de Moisés aqui? Nada? Hã? Hã? Você não pede? Fala alto aí, doutor. O doutor está falando aqui, ó.
Adoração e bajulação. E eu concordo com ele. O Moisés estava tão desesperado com a punição, que ele começa: o Senhor é grande, ninguém é como o Senhor, e tal, e não sei o quê. E logo em seguida, o que ele diz? 25. Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Vamos ver a resposta no 26? Mas o Senhor estava o quê? Moisés falando com o povo: mas o Senhor está virado comigo por causa de vocês, e não me atendeu. O que Deus disse para ele? O que está escrito? O que Deus disse para ele, entre aspas aí? O que Deus disse? Basta! Declarou ele: não toque mais nesse assunto. Já pensou? Deus falou com ele: basta, chega! Não toque mais nesse assunto. Era para ser tudo diferente na sua vida, mas você não quis fazer o que eu mandei. Então olha o que Deus falou para Moisés. Meu Deus, é muito forte. Basta, chega, não toque mais nesse assunto. Versículo 27. Suba ao topo do monte Pisga e contempla a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Mas isso aqui ficou de exemplo para nós. Deus deixou isso aqui de exemplo. O grande Moisés, por não fazer o que Deus mandou, recebeu essa resposta. Então, quantas vezes nós recebemos um basta também de Deus? Já viu aquela pessoa que nunca faz o que Deus manda, o que Jesus manda, e ela vive pedindo as coisas na oração e tal? Muita gente, Deus já falou: basta! Por quê? Porque parece que é duas pessoas. Na hora de obedecer o que o Senhor diz, não. Mas na hora de pedir a bênção, sim. Nós temos que ser uma pessoa só. Maria deixou claro para aquele povo: vocês querem mudar a situação desse casamento aqui? Querem tirar a vergonha que pode vir sobre essa casa e vocês serem humilhados aí diante de toda a sociedade? Deixa eu ensinar o segredo para vocês. Façam tudo o que Ele mandar. Acabou. Momentos antes, Moisés chamou o povo de rebelde. E foi lá e fez a mesma coisa. E você? A pergunta para finalizar: o que você vai fazer a partir desse momento que você vai sair daqui nesta noite? Você vai fazer a mesma coisa que você vinha fazendo até agora? Ou você vai fazer aquilo que Deus mandar a partir desse momento, a partir dessa noite? Porque se você fizer o que Deus mandar, eu tenho certeza que a água suja da sua vida, Deus transforma no melhor vinho. A vergonha, a humilhação, Deus transforma em dupla honra na sua vida. Mas se você sair daqui e continuar fazendo as mesmas coisas, diferente do que Deus diz, você vai continuar vivendo a mesma água suja de sempre. Na sua casa, na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira. Deus quer que você seja feliz. É só você seguir a orientação dele. Amém? Quem entendeu a mensagem? É difícil? Não. Basta querer.